Bem-vindo ao Leitura de Ouvir, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Cartomante, de Machado de Assis. Um texto icônico machadiano, onde o julgamento das atitudes dos personagens, inclusive o narrador, é todo do leitor. A gente trouxe A Cartomante lá no comecinho do podcast, ainda quando era uma fase experimental, e hoje a gente tá trazendo essa reedição para adicionar os nossos comentários sobre a obra, né? E a gente poder discorrer mais sobre todas as mensagens que tem nesse conto. Boa leitura! A Cartomante, de Machado de Assis. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui. E que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa." Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. "Errou!" interrompeu Camilo rindo. "Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa... Você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria." Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela poderia sabê-lo e depois... "Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa." "Onde é a casa?" "Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca." Camilo riu outra vez. "Tu crês deveras nessas coisas?" perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ela ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que os 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os numa mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais do que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público.
No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imagina como meu marido é seu amigo." Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminina, eis o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites, ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas, agora a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, não há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado, vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a aleivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas.
Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os subscritos para comparar a letra com as das cartas que lá apareceram. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório, porque em casa tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar e foi andando. De caminho lembrou-se de ir à casa, podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso, não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já, pra quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca para entrar num tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor, pensou ele, não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tílburi teve que parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tílburi para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse.
e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo em giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda agora, empurra, vai, vai! Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já, já! E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele, as pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se... Deu por si na calçada ao pé da porta, disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue e as fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio a mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as embaralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu, disse-lhe só que a esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando-a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela. Ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse e ignorava o preço. Passas custam dinheiro,
disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá, tranquilo. Olhe a escada, é escura. Põe o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma bancarrola. Camilo achou o Tilbury esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, como as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzo innamorato. E no fim, ao longe, a bancarrola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que as viam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela, apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra, e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal, e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. E esse foi A Cartomante, de Machado de Assis. Um texto com mas tantas camadas. A gente vai trazer à luz, leitor de ouvido, algumas delas. E vai ficar também uma caixa de interação especial ao final deste episódio. Nós fazemos questão de ter o seu comentário. Você quer já deixar? A pergunta vai ser... Já tá vendo ali, né? Se ela rolar pra baixo. Já vou falar, porque daí a gente repete no final e fica bem gravado. Depois das nossas explanações, né? Qual é o seu veredito a respeito das ações dos personagens em A Cartomante? Então essa vai ser a pergunta para você responder. É complicado, porque eu já vou dar os meus vereditos. Claro, você vai dar os seus, eu vou dar os meus. Vamos trazer à tona várias correlações com grandes obras clássicas da literatura mundial que o Machado evoca nesse texto. E daí a gente vai querer também ouvir o nosso leitor de ouvido, que é tão legal a gente ter as interações. É isso aí. A gente vê, você falou sobre todas as camadas aí, mas é muito interessante observar que sempre nos textos do Machado de Assis tem
uma preocupação, assim, muito forte pros detalhes, né? Então ele não dá ponto sem nó. Nunca. Tudo que ele escreve, né, pra contribuir com a história. Então não tem um detalhe que passe ali só pra ser descritivo, ou só pra, né, ter um viés, assim, que não coloque a história, não mande a história, não contribua pra história, né? Então eu vou começar revelando aqui, porque tem tanta coisa pra gente falar, pra gente não se delongar tanto, e esse é um dos motivos que a gente trouxe de volta, né? Esse episódio, como você muito bem falou, né? A gente tem que falar dessas camadas. Então o primeiro deles tá a olhos vistos, né? Muito claro, Hamlet, né? Ele, a primeira coisa que fala ali há muita coisa misteriosa nesse mundo, né? Ou, falando bem certinho como está no texto, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a vossa vã filosofia, né? Isso já, tipo, se você tá ali ouvindo de verdade, você já sabe que vai terminar em tragédia, né? Então, já é a dica, né? O Machado já nos fala que vai rolar uma tragédia, porque Hamlet é esta tragédia icônica de Shakespeare, né, que foi escrita ali, foi saindo aos poucos, né, saiu entre 1599 e 1601, é uma peça gigante em 5 atos, para ser encenada ela demora mais ou menos 4 horas, Nossa. E o nome completo, né, Hamlet, o príncipe Hamlet, o rei da Dinamarca, o nome completo da peça fica conhecido como Hamlet. O que acontece? Em Shakespeare, então já vou fazendo a análise, não vou só falar o que é Hamlet, vou fazer a correlação com a cartomante, tá? Em Shakespeare, o príncipe vive uma crise interior, ética e moral, e se pergunta quão virtuoso seria cometer essa vingança, porque o fantasma do pai, né, que é o rei Hamlet, aparece para ele, dizendo que ele foi supostamente envenenado pelo irmão rei Cláudio. Na verdade, dizendo que ele foi envenenado pelo irmão dele, que se torna rei, e se chama Cláudio, e 2 semanas depois que envenena, mata o rei e tal, ele se casa então com a rainha, que fica viúva, a Gertrudes, que é por questão a mãe do Hamlet, né? Então, para ele descobrir tudo, investigar, o que ele faz? Ele se finge de louco. Né? Então Hamlet tem essa questão icônica, né, de estar com a caveira, ser ou não ser, eis a questão, é da mesma peça, né, essa frase que a gente escuta em todo lugar. E o próprio Machado, mais pra frente, a gente vai trazer uma poesia dele, onde ele traduz to be or not to be, né? Então está em um dos livros de poesia do Machado. Sim. A gente tem várias referências ao príncipe da Dinamarca no conto, né? A gente tem no comecinho da cartomante, tem no decorrer ali na fala, de novo, entre o Camilo e a Rita. Depois ele cita só o príncipe da Dinamarca e no final ele retoma de novo. Então umas 4 ou 5 vezes a gente tem Hamlet expressamente. Isso aí. Outra obra que eu enxergo, né? Então, essa já é uma camada mais profunda clássico da literatura. O Hamlet, ele falou mesmo ali. Falou. Né? Esse tá aos olhos isso, né? Tá na cara. E você quer falar outra obra, então, que você relacionou, ou vamos falar dos personagens? Mas a gente vai... Você quer primeiro falar do Triângulo Amoroso, então? Apresentar eles? Então, aí vamos colocar aí o Camilo, né? E a Rita. O Camilo é o sórdido. O Camilo na minha opinião. Então tem a Rita e o Vilela, que são os casados ali, né? E o amante, que é o Camilo. Isso. Então esse é o Triângulo Amoroso. E o funcionário público é o Camilo. Na verdade, os dois se tornam funcionários públicos, mas o Vilela é um homem muito bem colocado, porque ele tem também o estudo de direito, né? Isso. E ele é o típico homem burguês que sustenta a sua esposa. Né? E a gente já tem essa família de classe social alta, né? Que Isso. A gente daí percebe a crítica também do Machado de Assis para a alta sociedade. Isso, então a gente tem a burguesia do século XIX e um texto que traz à tona todas as hipocrisias deste momento, onde era muito comum na sociedade, Lucas, assassinatos, adultérios e casamentos vazios, porque os casamentos eram arranjados, né? Então, esse narrador, ele nos leva a crer que a Rita e o Camilo, que é esse amigo, que quando eles vão se mudar para o Rio... de volta, né? Esse casal retorna após todo esse tempo, né, de juventude entre Vilela e Camilo ficarem distantes. Então, o Vilela escrevia cartas pro Camilo: minha mulher é maravilhosa, né? Eu casei com uma pessoa incrível. E
quando o Camilo recebe, então, esse casal que vem para morar no Rio de Janeiro, ele se tornam grandes amigos, mas o narrador nos diz que as almas gêmeas da história, na verdade, é a Rita e o Camilo. Porque eles fazem tudo juntos, né? Eles têm uma... Eu acho esse texto muito amoroso, porque ao mesmo tempo em que narra aquelas tardes lindas que eles passam juntos, às escondidas, fala que Rita é a serpente que pingou-lhe o veneno na boca, que a batalha foi curta, mas a vitória foi grandiosa, porque era um amor verdadeiro. Ele fala do veneno também, né? Fala do veneno. Eles liam os mesmos livros, ouviam as mesmas músicas, né? Gostavam das mesmas coisas. Então tá claro que Rita e Camilo são alma gêmea. Então Rita, pra mim, agora vem a correlação com o clássico mundial. É dito, tem 30 anos. Então a Mulher de 30 anos foi escrita por Honoré de Balzac, né? Esse texto é emblemático. É também um texto em 6 partes, né? Um pouco uma parte a mais que o Hamlet. Claro que aqui é um romance. Mas quando Balzac faz A Mulher de 30 anos, ele coloca os 30 anos como a idade do amor. É a idade plena de maturidade de uma mulher. Então, no texto, essa maturidade é elogiada, né? É uma das questões, assim, mais presentes. E a Rita, a gente vê que é uma mulher bem segura de si. Até a gente encontra ela como, além de toda aquela descrição física, né? Você deve se lembrar que o texto traz bem bonita. Essa dama encantadora, ela é muito graciosa, ela é cheia de energia. Então, ela é uma mulher segura de si. E feliz. Mais velha que os dois também, né? Mais velha que o Vilela, é mais velha que o Camilo. Muito bem. Então, ela é a mulher de 30 anos que pro Balzac está no auge poético, né, da sua vida. E uma curiosidade muito interessante é que foram os brasileiros que criaram o termo balzaquiana. Isso saiu na Folha de São Paulo, no Caderno Cotidiano, lá em 1999, dizendo que foram os brasileiros que criaram mesmo essa expressão, e daí trazendo antes, né, referenciando a marchinhas de carnaval da metade do século passado, onde já se usa o termo balzaquiano, ou usa mesmo o nome de Balzac, sabe? Então, essa interpretação balzaquiana, que inclusive hoje é estendida até as mulheres de 40 anos, né, essa maturidade no amor, não só a de 30, né, 30 a 40, que antes, aqui no século XIX, essa maturidade no amor era entendida na mulher do século de 20 anos. Na mulher de 20 anos. Que vai mudando a expectativa de vida, né? Vai mudando também os comportamentos. E, então não é só o americano que transforma em verbo as palavras, né? A gente também faz de vez em quando aqui. Nesse caso aqui a gente tem uma classificação, né? Um adjetivo, assim. Ela é balzaquiana, né? Então a gente tem um adjetivo, uma adjetivação para essa mulher, né? E tem um ponto no texto que me fez também conectar não só a idade da Rita, mas ele cita que o Camilo era desprovido dos óculos de cristal que a natureza põe em alguns para adiantar os anos. Então eu achei tão linda essa frase e tem tanto sentido, porque a Rita, ela tinha 30 e ela era madura. Então ela sabia o que ela queria e quando ela procurou a cartomante, ela tinha um objetivo de vida nisso, né? Sim, então ela não foi assim desavisada, desenganada, ingênua. Então a Rita pra mim é tanto vítima quanto algoz. Então a gente vai ver no desenrolar desse conto. Então a cartomante é o nome do conto, né? A cartomante não é por acaso, ela é o ponto-chave ali central, né? Que gira em torno dela toda a história. E é muito legal também a cartomante, que outra palavra que está dentro de cartomante? Amante. E duas palavras importantes no texto, carta. Carta e amante, porque a carta... Olha só, né? O Machado é incrível, gente. Olha, eu tô arrepiada em falar isso. Inteligência, né? Por isso que a gente fala que tudo que tá ali não tá por acaso, né? Tudo colocado pra contribuir com a história. Então vamos abrir sobre a cartomante agora. Falei de Rita, falamos de Shakespeare, Hamlet, agora vamos falar da cartomante. Muito bem colocado, Lucas. 2 palavrinhas dentro, carta e amante. Então, o narrador... que aí é outra coisa que eu já vou falar dele, é um quarto personagem que a gente tem que se demorar nele pro nosso leitor de ouvido fazer o seu julgamento lá e colocar na caixinha. A cartomante, as cartas, então o narrador nos fala, eles trocavam cartas, bilhetes de amor, então isso Camilo e Rita já faziam. Mas o ponto que inicia o conflito da história do triângulo amoroso, não é nem o início do triângulo amoroso, é o momento em que
Camilo começa a receber cartas anônimas dizendo: eu sei que você é a amante da Rita. As cartas anônimas escritas pela cartomante. Já deixei aí, o meu. Você já deixou seu veredito. Eu já tenho meu veredito. O Lucas já jogou dele na mesa. É isso aí, porque né, a gente tem ali 3 pessoas de classe social alta e uma cartomante que, né, presumidamente é classe social baixa, né? Isso, então só escuta o que eu vou terminar de dizer, você vai bater o martelo igual um juiz nessa mesa agora. Eu tô vendo o que vai acontecer. Hoje deve ter cartomante famosa aí que deve ter muito dinheiro, mas enfim. Então, ó, essa cartomante, ela é italiana, porque ela chama ele como ragazzo mio, é verdade. Né? Então, isso aí tá na cara. E digo mais, leitores. Ela canta uma barcarola quando ela recebe o dinheiro do Camilo. E ele vai embora e ela começa a subir as escadas com o bolso cheio de dinheiro, porque ele foi muito generoso com ela. Barcarola, gente, é uma canção folclórica tradicional. Folclórica tradicional, cantada pelos gondoleiros venezianos. Os gondoleiros são os barqueiros que conduzem as gôndolas. E o barqueiro é aquele que atravessa a pessoa do reino da vida para o reino da morte. Olha, muito profundo, né? Em um conto você ter todo esse desenvolvimento. Eu tô muito empolgado com esse conto, porque, gente, é muita coisa. É por isso que a gente trouxe de novo. É porque no começo lá do podcast a gente começou com textos muito famosos, né? Sim. E ainda era um período de teste, por isso que a gente, vamos trazer de novo, porque esse tem que ser revisitado isso e a gente falar sobre tudo, né? Porque se você escuta só o conto e fica por isso, você perde, né, todas essas coisas, esses estudos, essas análises. Exato. Então, ainda correlacionando cartas, né? A gente tá falando da cartomante, cartas e tal. Hamlet. No momento em que Hamlet, o príncipe, né, que ficou órfão de pai ali, se questiona o quão virtuoso seria cometer essa vingança, no momento em que o Camilo recebe o bilhete de Vilela, vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ele... Meu Deus do céu, fui descoberto, né? O nosso caso, ele sabe de tudo e tá me chamando lá pra me matar. Então ele já pensou o óbvio, né? Naquele momento. E ele meio que nesse processo todo, né? Ele enlouquece em pensamentos até chegar na cartomante que vai acalmar ele todo, né? Sim. Então dá pra entender, sim, que a cartomante tava macomunada com o Vilela, né? Pra fazer com que... isso também é uma coisa que você tá jogando na mesa. Não, tô jogando na mesa. E tem mais uma coisa, do destino. Jogando na mesa igual cartas. Muito bom. Tinha um acidente interrompendo a passagem do Tilbury do Camilo. Então, bem na frente da porta da mulher, né? Da cartomante, da italiana. Então, ele olha pro lado e... É ali que a Rita foi, né? Então, o texto começa com essa... possível intriga, né, que a Rita fala, eu fui na cartomante, ela falou que você não me ama mais. Não tem nada a ver isso, menina, você tá louca, olá, né, porque ele se afastou porque ele começou a ficar com medo quando recebe as cartas anônimas. Mas então, essa coisa meio que enlouquece, só que a loucura dele vem, aí puxa uma coisa bem brasileira, que eu gostei muito, a crise interior do Camilo, puxa crendices e religião. Então a mãe que ele não tinha mais, né? Que morreu ali ao longo da narrativa, colocou muitas crendices, muitas crenças no Camilo, e ele lembra de tudo isso nesse momento, assim, nossa, né, a minha moral, eu não tô sendo uma pessoa íntegra, talvez ele tenha pensado entre aspas, apesar de o narrador não usar esses termos, porque o narrador é sacana. O narrador opta por trazer a história de uma certa forma, e ao fazer isso, só que ele faz isso em terceira pessoa, né? Então ele escolhe alguns fatos e joga na nossa cara. Isso. E ele não deixa claro. E omite outros. Ele não deixa claro uma série de outras coisas. Por isso que o veredito desse texto é seu, leitor. Para esses 4 personagens. Isso que é o interessante do narrador, né? Não é o que ele mostra, é o que ele tá escondendo também, né? O que ele não tá falando pra você, né? Que daí você, tipo, junta... chama o leitor pra participar da história, né? Você não é só um espectador. Então eu vejo muitas coisas nesse texto. Eu vejo essa questão da hipocrisia burguesa, né? Do século XIX, que tinha os casamentos vazios. Então a gente tem um Vilela, que é o generoso pra mim, é o homem que tem uma ótima função social, trabalha, ganha dinheiro, sustenta sua mulher.
E é um bom amigo, né? Porque quando o Camilo começa a se afastar, ele estranha. E só depois, então, a surdina, e o narrador não nos conta como, ele vai investigar e descobre, claro, né? Porque ele mata a Rita e mata o Camilo. Só que esse matar tem mais coisa. Porque, ó, ele mata, no finalzinho ali, você escutou 2 tiros de revólver. No Camilo, ele deu 2 tiros. E a gente é tentado a pensar que ele também deu 2 tiros na Rita. Então a gente tem essa duplicidade sendo trabalhada, né? Ele podia ter dito só tirou ou deu 3 tiros, mas não, ele deu 2 tiros, né? E então a gente tem um assassinato, tem a honra de um homem no jogo, tem o amor próprio, porque quando o Camilo se afasta, ele tá pensando em si também, né? Ao mesmo tempo em que ele fica... Ele, pra mim, é o sórdido, sabe? Porque não só tá no papel diamante... Carta, né? Tô jogando as cartas, gente. Falando nisso, eu fiquei tentando me lembrar se ela descreveu as cartas que ela colocou na mesa. Ou não. Eu até queria voltar, mas eu acabei não voltando, porque eu pensei, pode ter um simbolismo nas cartas que ela colocou, né? Mas acho que não chega a descrever, um valete, um... Não tem isso. Né? Tudo bem. Daí o Camilo, quando jovem, ele tem a oportunidade de estudar medicina, mas aí ele perde o pai, logo ele para o curso, e daí depois ele perde a mãe e não faz mais nada mesmo. A mãe dele colocou ele numa função de funcionário público, né? Um momento ali que ele tá numa posição que tá assistido, mas ele não termina o curso, não estuda, e ele é esse amigo, então, né, que recebe esse casal e tudo vai desenrolando. Vale colocar também que o Vilela tem ele que se torna o personagem ali a fazer justiça no final, né? E ele é um personagem descrito como advogado, né? Isso. Como estudou as leis e tal. Então é legal como coloca ele como justiceiro do final das contas. Muito bom, porque ele tem esse emprego estável, tem esse escritório de advocacia e ele sustenta a sua esposa. Ele está na posição de homem burguês do século XIX que vai lavar a sua honra. Daí fala da medicina, né? Se fosse ir pra medicina, né, não teria esse impacto tão grande, né? Ele ser alguém das leis, né? E tem outra coisa que pinta a cena final desse conto, quando ele vai pro interior da casa com o Camilo, com o Vilela, né? Então o Camilo chega, né, abre o portão de ferro, a gente tem esse barulho no conto, entra, tá tudo quieto na casa, ele se depara com o Vilela com a face transfigurada, convida ele pro interior da casa. Só vai dar merda, né? Essa hora você pensa, se foi tudo igual lá no Marujo de Amsterdã, do Chega aí, vamos conversar. Com uma cara de... E daí, então, a cena que pinta é a Rita toda ensanguentada, né? Dá impressão sobre uma mesa, sobre uma poltrona ali jogada, né? Desfalecida e ensanguentada. Então, essa cena de vermelho, né? Pintada no final. Vermelho, que é a cor da paixão, é a cor passional, é a cor do sangue e a cor da morte também, nesse caso, que é como se desfecha tudo. Então é muita coisa, gente. Bom, vou repetir a pergunta aqui, Lucas. Vai lá. Qual é o seu veredito, leitor de ouvido, a respeito das ações dos personagens em A Cartomante? A gente vai deixar essa caixinha específica e queremos ouvir você. Embaixo, se você está ouvindo no Spotify, não tem um espaço para você escrever muita coisa. Ali tem um limite de caracteres. Mas desce ali e você pode falar sobre, sobre um personagem só específico, né? Você não precisa dar uma análise totalmente completa, mas você pode falar sobre um personagem que te chamou atenção, ou algum detalhe aqui que a gente mesmo perdeu. Você pode aí fazer a sua contribuição, né? Ou falar um pouco mais do que a gente trouxe, porque talvez esse conto, assim, ele é muito estudado, muito, né? Já foi pauta de academia inúmeras vezes. Mas sempre, como é Machado, né, gente? Sempre tem muita coisa para ser dita, né? Então, você pode aí dar sua contribuição, a gente vai adorar. E traremos essas leituras, né, Lucas, em próximos episódios. É muito difícil a gente ouvir um conto assim, conhecer tudo por trás dessa história e não pensar, né, que Machado de Assis é um dos maiores escritores do mundo, né? Inclusive agora, na próxima semana, né? Dia 29, sexta que vem, é o aniversário de morte dele, 29 de setembro de 1908. É isso aí, então se você gostou desse episódio, saiba que você pode apoiar o nosso podcast entrando em apoia.se/leitura de ouvido, onde fica o nosso financiamento contínuo coletivo lá, ou você pode enviar um pix direto para a chave leituradeouvido@gmail.com.
Dessas duas formas, você entra aqui nos créditos finais do podcast e também você recebe semanalmente, junto com o lançamento de cada episódio, o estudo aprofundado de cada obra. Então, tudo que a gente fala aqui no final do conto, do poema, e com mais profundidade ainda, você recebe pelo seu e-mail exclusivamente. Todos os nossos apoiadores recebem. Além de você entrar nos créditos finais aqui, né? Que são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra Bel Borges, Lina Soares, Marcos Moraes de Oliveira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Fraz Yachitsky, Regina Pacheco, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado por você nos acompanhar até agora. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.